Boa noite, que alegria ter você aqui. Você fez uma excelente escolha estando aqui nessa noite. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo lá. Fica de pé ainda aí, nós vamos ter um tempo de orar. E eu queria que você abrisse em 2 Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 14. E querido, existem duas coisas que elas parecem ser iguais, mas elas são totalmente diferentes, que é o saber sobre algo, ou de fato conhecer esse algo. Eu posso saber sobre muita coisa, mas nem tudo que eu sei eu conheço. Se eu perguntar para você aqui, quem sabe o que é a Torre Eiffel aí? Quem sabe o que é a Torre Eiffel aí? Eu tenho certeza que você sabe o que é a Torre Eiffel. Você vai falar para mim que está lá, não é? Na França, lá em Paris. E aí você vai falar que é uma estrutura de ferro linda, que você pode pedir lá a mão da sua noiva em casamento, lá na Torre Eiffel, pagando um valor bem caro para um jantar lá no meio das luzes, né, de Paris. Você pode fazer isso. Eu sei que você sabe de tudo isso, querido, mas saber é uma coisa, e conhecer, só conhece aquele que já foi lá. O que eu estou querendo dizer para você, querido, durante toda a história muita gente soube sobre Deus. Às vezes nós sabemos sobre quem Deus é, nós sabemos o que Ele faz, nós sabemos sobre o poder que Ele tem, nós sabemos, como a visão mesmo do profeta diz, que existem águas que iam aqui nos tornozelos, depois nos joelhos, depois nos lombos, depois águas que só podiam passar a nado. Nós sabemos sobre tantas grandezas acerca de Deus, mas o que muda a nossa vida, que Ele não é o quanto nós sabemos, mas o quanto nós conhecemos. Não a teoria que nós temos, mas a vivência que de fato nós construímos quando nós saímos de um lugar de teoria e agora estamos em um lugar de prática. É por isso que Jesus olha para os fariseus e fala assim: ei, esse daí ó, por fora tão bonito, mas por dentro tão podre. Esses daí ó, estão me adorando com os seus lábios, mas o coração, o interior, a essência está longe de mim. Querido, quando nós lemos aqui em 2 Coríntios 13, 14, Paulo fala um pouco disso. Ele diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão. Repete comigo isso, fala assim, ó, comunhão. Agora fala mais forte, fala comunhão. O que é comunhão? É estar junto, né? Comunhão é andar lado a lado ao ponto de conhecer. Ele diz: a comunhão com o Espírito Santo seja com cada um de vocês. Qual é a vontade de Deus, querido? Que nós venhamos conhecer Deus na teoria, mas que nós venhamos desenvolver uma prática, que nós venhamos praticar aquilo que nós sabemos. E se a Bíblia diz que Deus está com os ouvidos atentos para nos ouvir, com as mãos estendidas para nos abençoar, se nós sabemos, querido, que hoje, porque o véu do templo foi rasgado, aquilo que nos separava agora nos aproxima e nós temos acesso a Deus, eu não vou ficar como espectador de algo. Deus quer que eu venha me aproximar dele. É por isso que Paulo diz: ei, eu e você precisamos ter comunhão com o Espírito Santo. E como é que eu tenho comunhão com o Espírito Santo? Fechando os meus olhos para tudo e para todos, fechando os meus olhos para os boletos que eu tenho para pagar, fechando os meus olhos para o IPVA que chegou, não é? Agora vai ter que pagar em fevereiro. E aí você fecha os olhos para cada uma dessas notícias ruins, e aí você fala assim: Pai, eu estou aqui só por causa do Senhor. Espírito Santo, eu estou aqui para dizer que eu te amo, eu estou aqui para dizer que eu confio no Senhor, eu estou aqui para dizer que eu lanço todas as minhas ansiedades. Querido, Deus nos chamou para um relacionamento não de teoria, mas de prática, porque a prática transforma. A prática, ela vai trazer intimidade, a intimidade vai trazer o conhecimento, e o conhecimento te faz provar de algo que aqueles que só sabem e não conhecem não podem provar. Se você abrir um outro texto comigo, vai lá para João, capítulo de número 15, no versículo de número 15, e aí depois a gente vai ter um tempinho para orar aqui. João 15:15, ele diz assim, ó: já não vos chamarei mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas a partir de agora eu chamo você de amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai tenho-vos feito conhecer. Olha que coisa interessante, querido, aquilo que aqui Jesus está dizendo. Existem pessoas que estão em um nível de proximidade, mas existem outros que estão perto. Jesus fala: existem aqueles que só me servem, mas existem aqueles que me conhecem. Fala comigo, fala assim, ó: eu não sou só daquele que serve.
Fala assim: eu sou daquele que conhece. Agora fala de novo, fala: eu não sou só daqueles que servem. Fala: eu sou daquele que conhece. Sabe, querido, nós precisamos ser daquele que tem intimidade, porque é só no lugar de intimidade que você vai sentir Deus. Sabe o que acontece? Temos vivido dias de um evangelho muito frio. Temos vivido dias onde as pessoas reproduzem algo muito fácil, porque, gente, é muito fácil você treinar uma eloquência, fazer um cursinho de oratória, e aí vão dizer que hora que você tem que gritar, outra hora você tem que falar um pouco mais baixo. É fácil, querido, ser um bom palestrante, mas sabe o que é que Deus espera? Não é isso. Deus espera alguém que fala daquilo que conhece. É por isso que Jó fala um monte de asneira nos livros, né? Nos capítulos ali. Depois do 38 ele começa ali a se converter de verdade, eu gosto de dizer. E aí chega lá em 42, ele fala: antes eu só te conhecia de ouvir falar, me perdoa, em pó e cinza eu me arrependo, porque agora os meus olhos te veem, agora eu conheço o Senhor de contigo andar. Querido, tem pessoas que são frustradas com Deus porque conheceram só o Deus da teoria. Mas nesses dias eu sinto que Deus está nos chamando para conhecer um Deus de relacionamento. Deus está nos chamando para conhecer a voz dele chamando. De repente estava lá Samuel, e ele estava deitado, e ele ouve uma voz, e ele corre lá, e ele fala assim: oi profeta, eu estou aqui. Ele fala: não te chamei, menino, volta lá. E aí uma vez, aí duas vezes ele volta lá. De repente o profeta, que era mais astuto, ele fala: o negócio é o seguinte, Deus está querendo falar com você. Na próxima vez que você ouvir essa mesma voz, fala assim: Senhor, fala que o teu servo escuta. Olha que interessante, querido. Samuel, uma criança consagrada desde o ventre. A mãe dele não podia ter filho. Ela disse: Senhor, se você me der um filho, ele vai ser nazireu, ele vai ser separado para o Senhor, nunca vai cortar o cabelo, não vai se contaminar com nada. Eu vou dar ele para servir no templo. E ele estava lá, querido, Deus estava falando, mas ele não conhecia a voz. É por isso que Hebreus diz: havendo Deus falado durante muito tempo, de muitas formas, ainda continua falando. Sabe por quê? Porque, querido, ele falou, mas ainda tem gente que não sabe reconhecer a voz dele. Tem gente que ainda não conhece a voz dele. E eu creio que 2022, querido, é o ano de conhecer a voz de Deus. É o ano de saber quando Ele vai falar com você. É o ano quando Ele vai falar para te livrar, quando Ele vai falar para te guiar. Romanos 8 diz que na nova aliança nós somos guiados pelo Espírito. Esse Espírito que nós já lemos aqui em 1 Coríntios, que nós temos que ter uma comunhão. Então hoje, querido, na primeira quinta-feira aí, que você pode desfrutar do ano de 2022, eu quero que tudo que você faça comigo é fechar os seus olhos agora. Feche os olhos aí. E eu quero que você comece a falar com Deus do seu jeitinho. Eu quero que você comece a abrir o coração para Ele e comece a falar: Deus, eu quero te conhecer mais. Fala para Ele: Pai, eu quero reconhecer a sua voz. Fala: Pai, eu quero entender as suas direções. Fala para Ele, querido, do desejo que você tem de criar agora um relacionamento diferente, não guiado pela pregação do pastor Leandro, não impulsionado pelas músicas, mas um relacionamento. Abre a sua boca e começa a falar: Pai, eu não quero mais conhecer um Deus de teoria. Fala para Ele: Pai, a partir de hoje eu quero conhecer um Deus que é o meu amigo. Fala: eu tomo posse daquilo que eu acabei de ler aqui. Eu começo agora a não mais ser um servo, mas alguém que anda lado a lado. O amigo é aquele que anda lado a lado. O amigo é aquele que tem um relacionamento, que tem liberdade, que tem intimidade. Pai, 2022 é o ano de andar com o Senhor. 2022 é o ano de ouvir as suas direções. 2022 é um ano de sair de uma teoria para desfrutar de uma prática. Sair de um saber e agora entrar em um conhecer. Oh, nós estamos aqui por causa do Senhor. Nós estamos aqui por causa do Senhor.